né? Lembrando que você pode enviar suas dúvidas, suas questões, tanto pelos grupos de WhatsApp das turmas, para quem já está inscrito em alguma turma, ou se você não está em nenhuma turma, não tem problema, você pode mandar a sua dúvida aqui também pelo comentário no vídeo, sem problema nenhum. O pensador que nós vamos trabalhar hoje é o Maquiavel. Nicolau Maquiavel, pensador italiano, ali século XV, considerado aí o pai da política moderna. É um pensador por vezes meio polêmico, por vezes mal compreendido, e a ideia aqui não é esmiuçar o seu pensamento nem a sua obra, é apenas apresentar aqui as ideias gerais, como é que está estruturado, organizado o seu pensamento, o que é que mais cai, e assim, é um pensador campeão de questão do Enem. Tanto é que nesse vídeo aqui vamos comentar 3 questões aí do Enem, porque ano sim, ano não, Maquiavel está lá, inclusive o último Enem teve lá novamente, sempre marcando presença. É um pensador tranquilo de se trabalhar, né? É só você atentar aí para alguns aspectos. Qual é a questão que norteia o pensamento de Maquiavel? A grande questão é: qual o objetivo da política? Observe que a gente está inaugurando aqui o período da modernidade. Você tem anteriormente o período da antiguidade, onde a grande relação da política ela estaria ligada ali à ética, à moral, o bem comum, a polis, né? Na Idade Média você vai acrescentar os valores cristãos aí, né? Aqui na modernidade o Maquiavel vai inaugurar uma nova esfera. Ele vai inaugurar a chamada lógica de poder, né? Que também pode ser pensada como realismo político, né? Ou seja, o Maquiavel não está interessado em pensar uma política ideal, né? O bem comum para todos, uma sociedade ideal, como queria Platão e outros pensadores, por exemplo. O Maquiavel vai ser pioneiro, vai inaugurar uma outra forma de pensar a política, que é a política a partir da sua realidade concreta. O que é que concretamente acontece na sociedade, né? Essas relações, essas lutas e essas tensões que acontecem dentro da sociedade. É com isso que o Maquiavel vai estar preocupado, né? Não em fazer uma teoria ideal da política, mas sim uma teoria real. E aí ele vai formar, respondendo aquela pergunta, o objetivo da política para Maquiavel seria a manutenção do poder do Estado, exatamente, se manter no poder. Essa seria a sua lógica, né? Para isso ele vai escrever o seu livro famoso, né, O Príncipe, publicado aí em 1513. O livro tem 26 capítulos, é um livro pequeno, tá? Mas importantíssimo para a história da filosofia. Muitos governantes, muitos líderes usaram e é um livro muito consultado até os dias de hoje como um verdadeiro manual de como conquistar e se manter no poder. Evidentemente que alguns anacronismos à parte, né? O livro ele tem essa finalidade mesmo, escrito para o príncipe, né? Ele pensa o príncipe, a fortuna, a sorte, como chegar e se manter no poder. E aí o Maquiavel ele vai lançar mão de vários expedientes, né? Inclusive atribuindo, na verdade, não o princípio da ação do governante, mas sim o resultado. Isso implica exatamente naquela máxima bastante conhecida, né? Atribuída ao Maquiavel, onde os fins justificariam os meios. Embora seja discutível se ele de fato disse ou não essa frase e tal, mas evidentemente que a partir da leitura da sua obra é possível inferir sim essa ideia que para o príncipe, para Maquiavel e para o príncipe se manter no poder, ele deveria usar toda sorte de artimanha nesse sentido, né? A ideia de ser amado ou de ser temido pelo povo, a ideia de cumprir ou não
promessas. Inclusive, a partir desse desdobramento, tem aquela expressão famosa, né? Maquiavelismo, né? Alguém maquiavélico seria alguém sem moral. Só que só contextualizando, sem moral em que sentido, né? Maquiavel é pioneiro e seu grande mérito está exatamente em mostrar que a política está em outra esfera, ela está numa esfera autônoma. A política não estaria numa esfera moral, nem numa esfera religiosa. Ela tem sua esfera própria, sua esfera autônoma, né? Então, existe isso e tem que ser colocado. Dito isso, pensando na política como essa lógica do poder, vamos comentar aqui algumas questões, né? E a gente vai vendo como é que isso fica mais fácil de ser trabalhado aqui no texto. Questão na tela aí para vocês, fragmento aqui do Príncipe Maquiavel. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros, que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Pergunta. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na inércia do julgamento de crimes polêmicos, bondade em relação ao comportamento dos mercenários, compaixão quanto à condenação de transgressões religiosas, neutralidade diante da condenação dos servos, conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. A conveniência é exatamente a moral do príncipe determinando essa regulação das tensões e lutas sociais, né? Vamos aqui para mais uma questão. Pergunta. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre idealidade e efetividade da moral, nulidade, preservabilidade da liberdade, ilegalidade e legitimidade do governante, verificabilidade e possibilidade da verdade, objetividade e subjetividade do conhecimento. Aqui a letra A fácil, né, gente? Idealidade, né, e efetividade da moral, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Mais uma questão para ficar tranquilo aqui. Deixa eu só procurar aqui a questão. Pronto. É isso aqui. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas por que é difícil juntá-las? É muito mais seguro ser temido que amado? Quando haja de faltar uma das duas? Porque dos homens se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto eles fazem bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Também fragmento aí de O Príncipe. Pergunta. A partir da análise histórica do comportamento humano, em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define um homem como ser a. Munido de virtude com disposição nata a praticar o bem em si e aos outros. B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política. C. Guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Aqui, ó, letra C fácil, né? O comportamento é imprevisível e inconstante. Por isso que a atitude do príncipe e do governante também tem que ser de acordo.
Esse é o pensamento de Maquiavel, que se cair na sua prova você mata fácil. Tranquilo, até o próximo vídeo.